Beleza, jovens? Bom dia a todos novamente. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá bom? Vamos com o nosso conteúdo aqui. Bom, na aula passada, nós falávamos um pouco sobre, já sobre a questão da liberdade, né? Demos uns aceros, assim, né? Uns primeiros apontamentos sobre esse conteúdo. A minha ideia hoje é trabalhar com vocês a dimensão da liberdade em algumas religiões específicas, tá? Eu acho que nós veremos aqui, provavelmente, no judaísmo e no cristianismo na aula de hoje, tá? Não se esqueçam que nós tínhamos uma tarefa a ser feita no Classroom. Espero que todos tenham feito já. Eu vou olhá-las hoje à tarde, à noite aí, tá? Quem não fez ainda, tem um tempinho para poder fazer até o final, aí do dia de hoje, até às 18 horas, que eu acho que é o tempo que eu deixei para ser feita essa tarefa, tá bom? Hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, eu vou deixar livre hoje. Na semana que vem a gente vê alguma coisa para ser feita também. Tranquilo? Então, tá bom. Deixa eu só anotar aqui o tempo de aula do nono ano. O nono ano foi 3 e 14. Beleza. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, então, para nós retomarmos o nosso conteúdo aqui. Só um minutinho aí. Muito bem, então. Na aula passada, nós vimos, então, princípio, né? Então, que a liberdade é uma característica e um direito fundamental dos seres humanos. E é uma das coisas, junto com a capacidade racional, que distingue o ser humano dos outros seres, animais que povoam este planeta chamado Terra, que é redondo, embora alguns achem que é plano. É o único ser capaz de fazer suas escolhas. Né? Claro, deu risada, mas tem gente que acha hoje em dia ainda que a Terra é plana. É cada coisa que chega a parecer piada. Se vocês procurarem sabe aquele programa do Danilo Gentili, de noite? Naquele programa, eu assisti nesse dia. Foram um grupo de pessoas que defendem que a Terra é plana. Meu, é muito engraçado de ver, porque os caras, nossa, pensa assim, então onde é que tirar essas bobeiras da cabeça, né? Enfim. Então, como nós podemos definir liberdade? Aqui foi de acordo com aquilo que vocês mesmos me falaram, tá? Ser livre, não se submeter a nada, possibilidade de se fazer aquilo de que se gosta, sem preocupações, fazer nossas próprias escolhas, etc. Tá? E aí tínhamos algumas definições dadas por alguns estudiosos, filósofos e teólogos, como Garcia Rubio, o Bad Griffiths, o Frank Uzarsky e o Jean-Paul Sartre e o Orígenes. Tá? Algumas ideias aí de liberdade. Então vamos retomar hoje, a partir daqui, né? Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Diga. Você viu do filósofo lá que fala que petróleo não existe combustível fóssil? Não, essa eu não vi, essa é nova, essa eu não sabia, não. Não existe combustível fóssil, tudo fabricado na China, garanto. Tudo na China, né? Hoje em dia tudo é na China. Na China, a Terra é... Nossa, como que eles acham que a Terra é plana? Pois é. Fale com a professora de ciências um dia para vocês verem, né? Como existem noções, né? Existem pessoas que defendem essa ideia ainda hoje de que a Terra é plana. Enfim, cada um com suas maluquices, né? Bom, nós vamos então ver aqui hoje um pouquinho sobre a liberdade. Deixa eu só arrumar minha tela aqui, a tela do problema. Pai, quieta. Isso. Nós vamos ver um pouco sobre a liberdade em algumas religiões específicas, tá? Vamos começar com o judaísmo, tá bom? Começar com o judaísmo, que ela é bem importante para nós entendermos. Por que com o judaísmo, né? Porque o judaísmo é considerado como a religião mais antiga do mundo. Ela surge aí por volta de 5, 6 mil anos antes de Cristo. Lá no Oriente Médio, lá com Moisés, Abraão, depois Moisés, etc. Então, o tema da aula de hoje... professor, o cara assim, diga... esses dias atrás, eu tava na loja do meu pai, né? Daí chegou lá um italiano, professor. O cara, ele veio da Itália, né? Daí ele começou a falar de religião, o cara...
Mas é verdade que o cristianismo ele se espalhou no Império Romano porque boa parte da população acreditava, e já que eles ajudaram o rei a ganhar a guerra, já que o estrangeiro falou, né? Daí eles estabeleceram o cristianismo. Na verdade, assim, o cristianismo, especificamente o catolicismo, porque o protestantismo vem em 1517, né, com Lutero, houve um decreto de Constantino. Tem pessoas que dizem que foi Constantino que criou a igreja. Não, não foi. Constantino ele fez um decreto autorizando o culto religioso cristão na época. Então ele permitiu. Por quê? Porque os primeiros cristãos eles eram perseguidos. Porque muitos judeus deixaram o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Então, os judeus perseguiam os cristãos naquela época. E o Império Romano também. Mas aí Constantino foi um imperador que permitiu que acontecesse o culto, houvesse liberdade de culto para os cristãos. E aí foi se espalhando ao longo do tempo, né? E aí chega em 1517, com Lutero, na Reforma Protestante. Não sei se vocês já estudaram isso em história, a Reforma e a Contra-Reforma. Lutero, desgostoso com algumas questões da Igreja Católica, ele promulga 95 teses. E aí Lutero funda uma outra corrente religiosa, que é o luteranismo. Depois veio também o calvinismo, a Igreja Anglicana, etc. Em 1517. E aí o cristianismo faz toda essa se espalha pelo mundo. Hoje, se nós formos pensar qual é a religião no mundo que tem mais adeptos, que eu me lembre, sim, não é o cristianismo, é o islamismo, os muçulmanos. A religião islâmica tem mais adeptos no mundo. Primeiro, porque são uma população bem maior, lá no Oriente. Depois, porque no Ocidente nós estamos vendo um grande crescimento das correntes asiáticas, orientais, como o budismo, o hinduísmo, e do próprio ateísmo no meio do secularismo. Porém, isso aí é um cardápio que nós vamos trabalhar em algumas aulas daqui para frente, nós vamos falar sobre isso daí também, tá bom? Bom, voltando então. Então, o conceito de liberdade nas correntes religiosas. Vamos iniciar com o judaísmo, então, trabalhando como que é a liberdade no judaísmo. Vocês vão perceber assim, pessoal, que o pano de fundo, de tudo isso aí é o seguinte: todas as religiões entendem que a liberdade ela é muito relacionada com a consciência das consequências. Não, tudo bem você ser livre, sem nenhum problema. Agora, você tem que saber que essa mesma consciência que você tem para a liberdade tem que ser uma consciência que te faça reconhecer as consequências. O exemplo do carro que eu dei na aula passada, né? Você tem que estar, não é aberto, você tem que estar consciente de que você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Tá? Isso é unânime entre todas as correntes religiosas, essa ideia de seguir esse pensamento da consciência, da consequência, de aceitar as consequências das suas escolhas. Beleza? Vamos aqui então. Retomando aqui. Isso. Então vamos lá. Para iniciar, né, no judaísmo, então, a liberdade é vista como inerente, já vou explicar essa palavra, inerente ao ser humano. Pois ele é imagem do Criador, oh meu Deus, do Criador, e recebeu dele a liberdade de escolha, isto é, o livre arbítrio. O que a palavra inerente significa? A palavrinha inerente que nós colocamos aqui, deixa eu colocar em vermelho aqui, para vocês gravarem bem. Até para vocês já irem enriquecendo o vocabulário de vocês. Inerente. Algo que faz parte da pessoa ou coisa e que é inseparável dela, oh meu Deus, inseparável dela por natureza. Então, o judaísmo entende, pessoal, que a liberdade ela é inseparável do ser humano, tá? Ela é inerente, ela é já colocada ali para o ser humano, assim como outras virtudes também.
A própria fé, não apenas uma fé religiosa, nós vamos ver também mais pra frente, né? Há uma fé que é religiosa, é uma fé que é humana. Mesmo que você não tenha nenhuma religião, existe uma fé interior em cada pessoa. Também é algo inerente. Você já nasce com aquilo. Tá? É pertencente seu. Você não consegue se desvencilhar daquilo. Não consegue se livrar daquilo. Tá? Então, essa ideia que nós temos aí é basicamente essa. Tá? Que a liberdade ela é própria do ser humano. Você não consegue separá-lo da liberdade. Por isso que a pior das coisas que existe no mundo, o pior castigo, é você privar uma pessoa da sua liberdade. Tá? E é o que é mais feito, né? A questão da prisão, a questão do cárcere, isso aí é quantos anos, né? Milhões de anos que isso já existe na sociedade. Você comete algo errado, você fica recluso da sociedade por um tempo, para que depois você possa voltar, ser uma pessoa diferente daquilo que era antes. Tá? Agora, voltando aqui para o judaísmo, né? A busca pela liberdade é um tema que perpassa toda a história do povo de Israel. No judaísmo, o evento que fundamenta a liberdade é a experiência do êxodo. Já vou explicar também o que essa palavra significa. Ou seja, a saída do povo da escravidão no Egito para a terra prometida. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Uma expressão religiosa, sair do Egito e ir para a terra prometida. Então, os judeus, entre todos os grandes povos da antiguidade, os judeus sempre viveram, em boa parte da sua história, com um domínio de outros povos. Viveram sem liberdade. Por exemplo, isso aconteceu quando os judeus foram para o Egito, viveram a escravidão no Egito. Aconteceu quando estiveram no exílio da Babilônia, depois da perseguição do Império Romano, também dos gregos em certa época, né? A palavra êxodo que nós vimos aqui, inclusive o segundo livro da Bíblia se chama Êxodo, se alguém já viu, sabe o que significa. A palavra êxodo vem do grego exodos, né? Exodus. A palavra êxodo significa saída. Saída, passagem para outro lugar, uma escapada que deram, né? Uma fuga também. Por isso que o livro do Êxodo na Bíblia tem esse nome, porque é o livro que trata da saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo saiu do Egito para voltar, ou melhor, para ir e para conquistar a sua chamada Terra Prometida. Tá? Prometida lá a Moisés, etc. Que Moisés não chegou à Terra Prometida. Quem chegou à Terra Prometida foi um outro personagem bíblico chamado Josué. Mais adiante. Só para vocês verem aqui, só para... Eu já compartilho de novo, espera só um pouquinho. Isso. Só para vocês saberem mais ou menos o que nós estamos tratando. Deixa eu colocar aqui um mapa, para vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Vocês vão entender melhor aqui o que eu quero me referir aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui agora tudo. Bom, estão vendo aí, né? Aqui, pessoal, aqui, ó, nessa região aqui, onde está a setinha apontando, setinha azul ali é Israel, né? O estado, né? O país chamado Israel. Ele está na divisa com a Jordânia, né? E bem nesse meio aqui há uma constante luta ali entre judeus, palestinos, né? A chamada Palestina. Aí nós temos o Líbano, onde teve aquela explosão. Vocês viram a explosão que teve no Líbano esses dias, né? A explosão aqui no Líbano.
a Síria e o Iraque, que são países predominantemente muçulmanos, islâmicos, e temos Israel. O Estado de Israel, o país Israel, foi criado não faz muito tempo, faz acho que cerca de 70 anos, eu acho, mais ou menos. No tempo da escravidão, o povo de Israel estava aqui, ó, no Egito. Nesse lado aqui, né? nessa porção aqui da África. Na libertação, quando aconteceu a libertação do povo de Israel do Egito, eles saíram aqui do Egito e foram até Israel. A história, a tradição conta que foram 40 anos que o povo peregrinou no Egito, né, até chegar em Israel. No caso, o número 40, que é usado ali numa linguagem bíblica, uma linguagem figurada, tá? Simbólica, para simbolizar que 40 significa um tempo muito grande. Não necessariamente que foram 40 anos, mas que foi um tempo muito grande. Foi um tempo demorado, de muito sofrimento, essa passagem. E aí o povo chegou aqui em Israel. Enquanto estava aqui no Egito, o povo de Israel, os judeus, não tinham essa liberdade, eles eram escravizados. E aí, inclusive, há a história de alguns personagens famosos da Bíblia, como, por exemplo, José do Egito, né, que vivia nessa época lá no Egito e viu o seu povo sofrendo. Tá? E aí depois voltaram e aqui estão até hoje, aqui em Israel. Tá? Como vocês podem ver aí. Beleza? Só para dar uma olhada melhor para vocês perceberem um pouco disso daí. Tá? Bom, e aí voltando aqui... Opa, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E aí agora, só para a gente ir concluindo aqui, né? Então, um povo por excelência que viveu muito bem essa questão da liberdade, é o povo de Israel, é o povo judeu. São os judeus, o judaísmo. E aí, durante esse tempo, os próprios mandamentos, né, os 10 mandamentos, servem também como uma bússola. Os 10 mandamentos é a grande lei, sim, que os judeus têm, né? Nós cristãos também, praticamente, mas para eles mais ainda. Esses 10 mandamentos servem como uma bússola para guiar, né, esse povo na sua busca constante e incessante aí pela liberdade também. Ok? Na sua busca constante pela liberdade aí ao longo da história. E aí, os judeus, pessoal, uma coisa muito interessante dos judeus, os judeus, todo o acontecimento histórico que eles têm uma celebração que marca. E o judaísmo é uma religião que sempre tem muita comida nas suas celebrações. Né? Seja lá em casa, seja na sinagoga, né, no templo, sempre tem muito alimento. Aliás, todas as religiões lidam muito com a alimentação, exceto algumas orientais, mais voltadas para a meditação, né, que não comem nada. Agora, existe uma celebração no judaísmo, né? Celebração chamada de Seder, ou Seder. Não é Seder. É um jantar cerimonial que relembra a libertação do povo de Israel do Egito. Então, por meio, acho que anualmente, celebrado o Seder, se não me engano, acho que é anualmente, os judeus se reúnem, fazem uma espécie de uma ceia, como a gente faz no Natal, por exemplo, né? E aí eles celebram e relembram o seu tempo da libertação, né, do Egito. Inclusive a festa da Páscoa também lembra disso. Né? A palavra Páscoa, Pesach, em hebraico, Pesach significa passagem. Então, para nós, na atualidade, é a passagem da morte para a vida. A ressurreição. Para os judeus, a Pesach é a passagem do exílio ou da escravidão para a liberdade, né? Para a libertação. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Me façam entender aí? Tá tranquilo para vocês? Muito puxado? Tá de boa? Como é que estamos aí? Vamos me respondendo. Tranquilo? Ana Júlia, tranquilo?
Angélica, tranquilo? Igor, José, tranquilo? Bom. Clara, Luísa, Thiago, tranquilo? Júlia, Felipe, Luiz, Igor Borges, Rayane, Isabela, Cecília, Rafael. Então, beleza. Maravilha. Então, dando continuidade aqui, vou passar para outra página. Agora, no cristianismo. Tá? No cristianismo. No cristianismo. Fazer de verde aqui no cristianismo. Vamos fazer, não, fazer vertical, vamos fazer de azul. No cristianismo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém escreveu no chat? Já que eu não consigo ver agora, porque eu estou com a tela compartilhada com vocês. Se alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer, sem problema nenhum. Vou escrever, depois eu vou explicando, que acho que fica melhor. Muito bem, então vamos lá então. No cristianismo, né? Então vejam só, para o cristão, então se perguntar assim, defina liberdade de acordo com o cristianismo. Está aqui a resposta. Para o cristão, liberdade é a possibilidade que o ser humano tem de escolher agir ou não agir, de decidir entre uma coisa e outra, fundamentado na razão e na vontade. Tá? Essa aqui é a definição de liberdade para o cristianismo. Vamos esmiuçar um pouco essa definição aí. Liberdade, né, essa possibilidade que o ser humano tem de escolher agir ou não agir. Então, você é livre não quando você tem uma atitude, você é livre quando você escolhe agir ou não. Tá? A tua liberdade está nisso. Você vai escolher se você quer agir ou se você não quer agir. Isso, a partir disso daí que existe a liberdade, né? Decidir entre uma coisa e outra, fundamentado na razão e na vontade. Agora, como nós vimos um outro autor ali falou para nós, né? Nós vimos na aula passada, essa liberdade plena, ela é alcançada quando a vida humana está em comunhão com Deus e com o próximo. Ou seja, então, o que é a comunhão? O que é estar em comunhão? É estar em unidade. É estar próximo, é estar junto. Estamos juntos. Tipo isso, mais ou menos. Né? Estar em comunhão com Deus e com o próximo. Você ter essa relação livre e também podemos entender assim, mesmo de amor, de liberdade com os outros seres humanos. Tá? É mais ou menos isso daí que nós temos. Agora, temos 10 minutinhos aí. Agora, a liberdade plena, além disso, né? Então a gente entende que é quando o cristão ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de acordo com a proposta de Jesus Cristo. Quanto mais o ser humano praticar o bem e rejeitar o mal, mais ele será livre. Então vejam, no cristianismo, a liberdade está nas escolhas. Então, você escolhe se você quer ser livre ou não. Se você quer agir assim ou não. Porém, a ética cristã, o fundamento cristão, já nos indica que a tua liberdade é plena
Quando você escolhe para o bem e rejeita o mal. Sabendo ter um verdadeiro discernimento, né? Para também escolher e se fundamentar nas duas coisas. E uma coisa muito importante aqui, no cristianismo, né? Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Tá? Essa é uma ideia bem importante aí também do cristianismo. Tá? E aí surge, pessoal, uma coisa que a gente já falou algumas outras vezes, que é o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é o que dá o nome a um livro do Santo Agostinho também. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho um livro aqui comigo. Santo Agostinho, um grande escritor aí do século IV e V, mais ou menos. Deixa eu só ver aqui a data. Deixa eu só ver aqui, peraí. Por volta do século IV, mais ou menos, né? Santo Agostinho escreve essa obra aqui, ó. Essa daqui. Vocês conseguem ver aí. O livre-arbítrio. Esta obra ele escreveu por volta do ano 385, mais ou menos, né? Essa obra aqui. Que ela é voltada a falar sobre a liberdade, né? Ela fala tudo sobre liberdade está aqui nesta obra, né? O livre-arbítrio. E aí, é uma expressão que surge muito na teologia cristã, e muita gente usa a palavra, né? É meu livre-arbítrio, é meu direito, não sei o quê. Mas às vezes não sabe direito o que é isso, né? Então vamos procurar explicar o que é esse livre-arbítrio, né? Então, assim, o cristianismo, especificamente o catolicismo, afirma que o ser humano possui o livre arbítrio. Ou seja, seu destino não é pré-concebido. Por meio do livre arbítrio, o ser humano tem a possibilidade de optar entre o bem e o mal. Então, o livre-arbítrio, a liberdade, é quando a gente realmente escolhe. Tá? O livre-arbítrio é essa possibilidade de você escolher entre o bem e o mal, especificamente. Tá? O que quer dizer que o destino não é pré-concebido? Quer dizer o seguinte, que as minhas escolhas, na dinâmica cristã, na ideia cristã, as minhas escolhas afetam diretamente o desenrolar da minha vida, tá? O desenrolar do meu destino. Tá? Afeta diretamente essa ideia que nós temos aí do nosso destino. Tá? Por isso, o ser humano é livre para ajudar a construir ou não, uma sociedade que busque o bem comum, a prática da justiça e da solidariedade. A liberdade, portanto, é construída uma relação de amor a Deus e ao próximo. Daí isso aqui encerra a concepção cristã do que é a liberdade. Tá? Eu não vou entrar nas outras hoje, temos ainda o islamismo e o espiritismo, vou deixar para a aula que vem, tá bom? Na aula que vem a gente fala sobre isso daí, mas podem ir copiando aí enquanto isso. Beleza? Eu vou falar os nomes aqui que eu anotei de quem está na aula. Tá? Deixa eu ver aqui. Ana Júlia, Angélica, Cecília, Christian, Clara, Felipe, Giovana, Igor Borges, Igor José, Júlia, Lucas Sodré, Luiz Henrique, Luísa, Rafael Camargo e Thiago de Senha. Faltou alguém? Se faltou alguém, por favor, se eu não chamei alguém, por favor, me avise que eu marco aqui. Professora, a Isabela. Isabela. Mais alguém? E a Duda. E a Duda tá comigo. Eduarda Vaz? Sim.
Beleza. Faltou alguém? Acho que não, né? Acho que eu chamei todos, então. 18, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza. Daí, pessoal, na aula que vem, a gente dá continuidade, né? E daí falaremos sobre a liberdade no islamismo e no espiritismo, tá? Não se esqueçam de entrar no Classroom para responder a chamada, tá bom? E quem deve atividade ainda, a tarefa dessa semana, por favor, poste lá o quanto antes. Ok? Pessoal, se alguém já terminou copiar, não tem nenhuma dúvida, aí fica dispensado, já pode até sair da aula. Beleza? Então, bom final de semana a todos. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos na próxima aula. Diga. Pode subir um pouquinho lá na parte Tchau, professor. do Êxodo. Tchau. Êxodo. Do Êxodo? Posso, espera só um pouquinho. É do Êxodo e do... Eu acho que tem alguém copiando ali ainda. Lá para baixo. Aqui? Tá. Daí mesmo, deixa eu tirar uma foto aqui. Beleza. Quem já... Pronto, professor. Beleza? Ô, professor. Quem já terminou, tá dispensado. Eu tô quase terminando. Oi, acho que cortou seu áudio. Repete para mim. Professor. Diga, pode falar. Eu tô quase terminando, mas eu já tirei foto do que... Beleza, tranquilo. Eu vou sair. Tchau, professor. Então tá bom. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Você também. Valeu.